Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no website de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da MAHLE Metal Leve e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e público em geral devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Cláudio César Braga, diretor financeiro, e o Sr. Daniel Brasil Alves, gerente de marketing e comunicação corporativa. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cláudio, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Cláudio, pode Obrigado, prosseguir. Rodrigo. Beleza, obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma call. Eu acho que tem sido um trimestre relativamente desafiador, tanto para a indústria como também os analistas. Então, esperamos aí trazer um pouquinho de transparência e diminuir um pouco qualquer dúvida que eventualmente vocês ainda ficaram depois das demonstrações financeiras. A nossa apresentação, como usual, a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados. A gente começa com os destaques, né? Então a gente trouxe alguns pontos aí como highlight para vocês, e depois o Daniel ele entra com a parte de visão geral de mercado e desempenho das receitas. E aí volta comigo para a gente detalhar um pouco mais o profit and loss da empresa, e a gente também cobre gestão financeira, e aí no final a gente encerra aí abrindo a sessão de perguntas e respostas. Ok. De forma geral, como highlight, a gente teve um faturamento nesse trimestre na ordem de 1,3 bilhões. Tudo que a gente está olhando daqui, né, do Q4 de 24 para frente, incluindo agora o primeiro Q de 2025, inclui as operações de aquisição, né? Então, qualquer análise que eventualmente venham a fazer, comparar o valor absoluto de um trimestre como o outro, tem que tomar um pouco de cuidado. É legal ir no detalhe, porque lá vocês vão ver quais são os valores da aquisição. Mas igual, hoje o faturamento, já incluindo compressores, termal, que foram as aquisições lá de setembro do ano passado, na ordem de 1,3 bilhões. Isso gerou uma margem bruta de 23, 28%. A margem líquida, por consequência, mais baixo, 12,5%, e um EBIT de 16%. A gente tem bastante explicação, tá? Então, assim, eu não gostaria de cobrir duas vezes. De repente, aqui a gente só passa o overview um pouco mais para frente. Quando chegar no Profit and Loss, a gente tem aí um pouquinho mais de espaço para explorar, se vocês permitem. O EBITDA segue na ordem de 18,7. E dividendos, o dividendos aqui é o dividendos que foi aprovado na GO de abril. Tá, então, o dividendos aí proposto de 258 milhões, na verdade, com o cash out agora para o dia 28 de maio. Geramos aí 63 milhões de caixa. O caixa ele foi, em parte, impactado pelo gross profit, obviamente, mais baixo, e também pelo resultado mais baixo, que a gente está vendo aí do lado direito da tela. A gente tem uma ponte depois para explicar um pouquinho o caixa. E o endividamento, a gente também tem um slide detalhando na casa de 640 milhões, não é uma novidade para a gente, bastante alinhado com o que a gente já vinha reportando no fechamento do Q4 de 24. A alavancagem, que está aí no rodapé dos 640 milhões, de 0,69,
é bastante saudável ainda na nossa perspectiva, e também menor do que o que a gente considerou, para quem se recorda lá no processo de setembro, outubro do ano passado, quando, a gente precisou da aprovação das aquisições, que em teoria a gente planejava ter um endividamento basicamente com bancos para financiar as aquisições. Fizemos uma grande parte dos pagamentos com caixa próprio, tanto caixa que a gente trouxe da operação acima do valor que a gente considerava, e caixa que nós também geramos. Então aí, se a gente comparar com o que a gente previa nas aquisições lá de setembro, nosso endividamento ele está bem mais baixo, com uma alavancagem, por consequência, também mais baixa. Ok. Eu passo a palavra agora para o Daniel. Obrigado. Bom, obrigado, Cláudio. Um bom dia a todos e muito obrigado pela participação na teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve desse primeiro trimestre de 2025. Dando aqui uma sequência nos destaques, é importante comentar sobre a assinatura pelo governo do programa Mover, Mobilidade Verde, em abril de 2025. Esse é um marco aí muito importante para a indústria automotiva brasileira, então estava pendente, né? Então agora com isso começa a dar uma previsibilidade e visibilidade melhor, ressaltando que a MAHLE Metal Leve foi uma das primeiras empresas habilitadas no programa e já está recebendo recursos, né, para projetos de inovação e localização. Obviamente com análise, né, alinhado com a estratégia, rentabilidade, payback, o lifetime do projeto para ser alocado esses recursos. Um segundo destaque é o anúncio, né, pelo governo americano das tarifas, então aí no caso 25% sobre veículos e autopeças a partir de maio, aqui para nós, né, do Brasil. A nossa exposição, a nossa venda para os Estados Unidos, nesse primeiro trimestre de 2025, ela representa 8%, então uma exposição de 8%, porém, desses 8%, 4% são vendas onde a condição logística, o recolhimento do imposto é por parte do cliente, então nós temos vendas para coligadas da MAHLE Metal Leve, e também a nossa unidade de Rafaela, que exporta válvulas, ela tem uma condição logística de recolhimento posterior, né, pelo cliente do imposto. Então a condição DDP, isso impacta aproximadamente 4%, tá? Então é 3,9% de exposição com relação a essas tarifas aí que foram impostas, e já estamos aí com ações em andamento junto aos clientes para a mitigação desses aumentos aí de custos aí devido aos impostos. Um terceiro destaque são os novos negócios, ou seja, nomeações de negócios alinhados com a nossa estratégia. Então tivemos aí o BTMS para 2 clientes, que é o Battery Thermal Management System, para ônibus elétricos e híbridos. Também uma unidade de gerenciamento térmico para trator e filtro de ar-condicionado também para trator. Então foram 3 aí nomeações de negócios novos, alinhados aí com a estratégia da MAHLE Metal Leve, tanto na questão de eletrificação e também no segmento de agribusiness, também muito importante aí para essa diversificação. Um último destaque, a aceleração das sinergias com a Arco Climatização. Então foi uma das aquisições aí realizadas no ano passado. Então nós já temos aí a aproximação das equipes, né? Então tanto equipes de financeiro, compras, vendas, engenharia, logística, ou seja, com tratativas aí para avaliar aí sinergias aí, ou seja, para ganho aí de eficiência aí das empresas. Próximo slide, por favor. Bom, entrando agora na parte de mercado, vendas e produção de veículos, Brasil e Argentina, e produção de veículos América do Norte e Europa. Nós temos aqui então o primeiro trimestre de 25 contra o primeiro trimestre de 2024, começando ali por veículos leves, as vendas no Brasil, um crescimento de 7%. Na Argentina, um crescimento de 60,8%, então a Argentina em franca recuperação, isso já desde o segundo semestre do ano passado. Então continua esse bom desempenho aí do mercado argentino, o que faz aí uma combinação do mercado Brasil mais Argentina, uma venda de 646 mil novos veículos, 14,7% de crescimento. No Brasil, vale destacar também nessa venda, ou seja, uma venda maior de veículos importados da China, né? Isso foi até destacado pela Anfávia na última conferência de resultados que eles apresentaram, então esse também é um ponto de atenção aí,
Lembrando que nós estamos aí com os impostos para veículos elétricos aí atualmente em 18%, e em julho, ou seja, daqui 2 meses aí, a gente vai estar passando para 25%. Existe uma demanda da Anfávia para aceleração dessa alíquota, né, para chegar mais rapidamente nos 35%, que está previsto para julho do ano que vem, que é o imposto de um carro a combustão. Tá? Então, atualmente, um carro a combustão tem 35% de imposto de importação, e os carros aí elétricos, por exemplo, atualmente com 18, aumentando para 25 no meio do ano, tá? Perspectiva para ano cheio de 2025, na venda de veículos leves, combinando Brasil e Argentina, utilizando projeções Anfávia e também projeções aqui da Argentina, para ter um final de ano aí com uma venda de 8%, tá? Então estamos atualmente com 14,7% e uma perspectiva de terminar o ano com 8%. Então crescimento aí nas vendas de veículos leves, né? Para veículos pesados, um crescimento no Brasil de 8,8%, com 33 mil caminhões e ônibus aqui. Na Argentina, recuperação aqui, ou seja, 119%, com 5,5 mil caminhões e ônibus. Somando o Brasil mais Argentina, 38,7 mil, um crescimento de 17,1%. E nesse caso aqui, um ponto de atenção, principalmente no Brasil, né, que é o maior mercado, os juros elevados, então a taxa Selic aí, um novo aumento, né, então a gente está num patamar aí bem elevado, então isso para tomada de decisão, para investimento, para aquisição de tanto de ônibus quanto caminhão, isso pesa na decisão. Apesar da expectativa de safra recorde, então nós temos aí uma expectativa atual para fechar o ano Brasil mais Argentina nas vendas de 1%, então eventualmente a gente pode ter uma revisão aí nessa projeção, passando aí para 0% ou menos 1%, ou seja, dependendo aí da evolução dessa venda aí de veículos pesados, mas com certeza os juros elevados aí impactando esse desempenho aí dos veículos pesados. Falando agora de produção, que é o que tem a amarração maior aí, né, com as nossas vendas, né, da MAHLE Metal Leve. Então a gente tem nos veículos leves um crescimento no Brasil de 8,3%, na Argentina um crescimento de 10,4%, e Brasil mais Argentina um crescimento de 8,7%. Vocês observam que o valor absoluto ali de 658 mil veículos, ele é superior à venda, né? Então tivemos uma venda aqui, Brasil e Argentina, de 646 para uma produção de 658. Então ainda é um trade balance positivo, ou seja, mais produção do que vendas. Esse valor ele era maior, né? Com o aumento da importação aí, principalmente das empresas chinesas. Esse valor diminuiu, mas ele ainda é positivo em aproximadamente 12 mil unidades. Projeção para fechamento do ano de Brasil mais Argentina de produção de 8%. Tá? Então, essa é a perspectiva aí para fechar o ano na produção de veículos leves. Para veículos pesados, no Brasil, um crescimento no trimestre de 8,6%. Na Argentina, um crescimento de 55%. Brasil mais Argentina, um crescimento de 10%, com 41 mil caminhões e ônibus, e uma perspectiva de fechar o ano em 1%, e eventualmente aí, ou seja, uma revisão para 0% ou menos 1%. Essa é a nossa perspectiva atual aí para o mercado automotivo brasileiro e argentino. Falando agora do mercado América do Norte e Europa, os dois principais mercados aí das exportações da MAHLE Metal Leve, né, para onde exportamos peças. Europa, veículos leves, produção no trimestre, uma queda de 7%. América do Norte, uma queda de 9%, e somando ali os dois, uma queda de 8,1%. Em veículos pesados, uma queda de 16,5% na Europa e uma queda de 12,1% na América do Norte, somando ali 14,1% de queda. Então, infelizmente, aqui os mercados de exportação, até toda a questão guerra tarifária que a gente tem observado aí, ou seja, Estados Unidos, a gente tem aí um desempenho aquém aí, não recuperando aí nesses dois principais mercados aqui que exportamos. Passando para o próximo slide, por favor.
Bom, nesse slide nós temos a evolução da receita líquida de vendas da MAHLE Metal Leve. Então, nós temos aqui o primeiro trimestre contra o primeiro trimestre de 24, né, do ano anterior. Então, aqui, conforme comentado pelo Cláudio, as aquisições elas já estão aqui, né? Então, elas não existiam, né, no primeiro trimestre de 24. Então, nós temos no equipamento original doméstico um crescimento de 85%, uma receita atingindo 511,3 milhões. Tirando o valor das aquisições, o crescimento teria sido de 22%, tá? Bem superior à referência que a gente tem do mercado, tá? Então, a gente viu ali um crescimento da produção de veículos de aproximadamente 9%, então o desempenho da receita da MAHLE Metal Leve de 22%, e aqui a explicação é um ganho de market share, principalmente no mercado de veículos leves, ou seja, em pistões, principalmente em pistões e também em canister. Canister ele é um filtro para emissões evaporativas ali no tanque de combustível, né? O vapor ali do combustível. Então, nesses dois produtos fizeram aí esse desempenho de 22% da receita superior ao que foi o mercado. Passando para o equipamento original exportação, uma queda na receita aqui de 7%. Nós vimos ali a queda do mercado, né, de 8% no mercado leve, de 14% no mercado de pesados. A maior parte das nossas exportações é para o mercado de pesados, então a referência aí do mercado seria de menos 14%, e a gente tem aqui um ganho cambial, mas mesmo assim, ou seja, a gente tem aí uma queda de 7% na receita. Totalizando no equipamento original um crescimento de 36,9%, atingindo ali 793 milhões de reais. No aftermarket doméstico, um crescimento de 10%, atingindo ali 399 milhões de reais. Tirando a parte de aquisição, o crescimento teria sido de 5,4%. Nesse caso, nós temos aqui um crescimento no Brasil, então nessa linha a gente reporta aqui tanto as vendas aqui do Brasil e também as vendas da nossa operação. Nós temos a operação de aftermarket na Argentina, vendendo para o mercado da Argentina, que entra nessa linha aqui, né, de doméstico. Então, nós tivemos uma queda na Argentina, e essa queda na Argentina é muito explicado aqui também pela abertura do mercado, né? Então, nós tínhamos aqui uma situação favorável para a MAHLE Metal Leve, pois nós temos a nossa operação de Rafaela, onde nós temos a produção de válvulas, e é uma operação que faz muita exportação, então a gente tinha ali muita receita em dólar, o que beneficiava a MAHLE Metal Leve a fazer a importação de peças para serem vendidas no aftermarket, e aí como tínhamos uma restrição no mercado argentino, isso favorecia a MAHLE Metal Leve. Com a abertura do mercado, isso a gente está fazendo uma adequação, ou seja, tem um aumento da concorrência, e obviamente a gente está trabalhando nessa política de preço também, objetivando aqui não perder market share. Então é importante citar que não houve uma perda de market share, e sim uma adequação aí à nova realidade do mercado. Então, uma queda na Argentina, um crescimento no Brasil que compensa, trazendo ali um crescimento, tirando a aquisição de 5,4% e com a aquisição um crescimento de 10%. No aftermarket exportação, uma queda de 5,2%. Aqui também, principalmente afetado, nós tivemos uma aceleração das vendas do equipamento original, então nós acaba tendo uma priorização também para essas vendas do equipamento original, então isso impacta aqui um pouco esse aftermarket exportação. A boa notícia aqui são as carteiras, nós temos aqui uma entrada boa de carteira, então é esperado aqui uma recuperação nesse aftermarket exportação aí ao longo no decorrer do ano. Tá, então, somando no aftermarket total aqui um crescimento de 7,3%, com 473 milhões de reais. Total geral, 1,26 aqui bilhões de reais, um crescimento de 24,1% com as aquisições. Se excluirmos a aquisição, teríamos aí um aumento na receita de 5,5%. Eu volto agora a palavra para o Cláudio e estarei disponível ao final aí para perguntas e respostas. Obrigado, Daniel. É,
A nossa ideia, somente explicando um pouco do conceito que a gente está trazendo aqui no slide, as colunas das pontas aí, quando vocês leem o primeiro trimestre de 25, que é a primeira coluna em azul escuro, e a última coluna em azul escuro, primeiro trimestre de 2024, são os números oficiais reportados, né? A nossa ideia aqui foi só dar um pouco mais de transparência com relação aos ajustes da hiperinflação, né? Porque ocorreu em 2023 de maneira muito forte, 2024 forte, não tão forte como 2023, e continua ainda em 2025, mas gera um pouco de curiosidade, né? Porque normalmente o que a gente vê na hiperinflação, mais transparente no Profit and Loss, é afetando uma linha única ali, né? De ganho de posição monetárias incontroladas no exterior, né? Então, em todas as chamadas dos trimestres anteriores, a gente comentava que aquele efeito, na verdade, ele era parcialmente positivo, porque também parte dele era para fazer um offset de ajustes de hiperinflação nas linhas acima, né? Então, temos normalmente a hiperinflação no nosso faturamento, né? Eu faço uma fatura para o cliente no dia 1º, e a minha contabilidade fecha no dia 30, por exemplo, a inflação daquele mês eu corrijo as minhas vendas, e a mesma coisa eu faço para os estoques, para todas as minhas despesas, e para as minhas receitas também, para os investimentos também. Então a ideia aqui foi trazer uma coluna, o que é o trimestre conforme atualizado, a gente especifica linha a linha quanto é a hiperinflação, e aí a gente traz sem o efeito da hiperinflação para se tornar um pouco mais comparável. Tá? A gente não está dando uma transparência de 100%, a gente não pode fazer, a gente explica isso todo trimestre, nas aquisições, né? Então, nas aquisições, a gente viu no slide anterior aí do Daniel, 190 milhões de faturamento de compressores e 23 milhões da parte termal. A Arco, como é uma participação ainda minoritária de 33%, ela entra numa linha de investimento, ela não está pulverizada em todas essas linhas, né? Então, basicamente, a transparência que a gente dá em vendas, a gente não consegue dar nas outras linhas. Vocês todos tiveram acesso, têm acesso a todo o detalhamento que foi feito nos dois valuations aí no momento da aquisição. Na hora de reportar é um pouco mais complicado, porque a gente tem uma dependência muito grande aí de muitos poucos clientes. Então, se der um detalhamento aí além do que a gente é obrigado a dar, pode gerar depois um questionamento com relação à potencial margem ou resultado da empresa, tá? Não é falta de transparência, é mais uma posição estratégica da empresa. Mas elaborando um pouquinho aí o primeiro trimestre de 2025, o faturamento, como o Daniel colocou, de 1,2 bilhões de reais. Se eu tiro o efeito de hiperinflação, seria 1,263, então é bem pouco relevante no primeiro trimestre de 2025. O ano passado a gente tinha 1,020, tirei 20 de hiperinflação, fico 1 bi de faturamento, né? Então, para chegar nos 5% que o Daniel comentou no slide anterior, é só eu tirar do 1,263 aqui, basicamente, o faturamento de compressores e o faturamento de termal. Então, esse racional é o racional que aplica para todas as linhas seguintes, tá? A transparência única maior que a gente está dando é o EAS, os outros desvios aí a gente comenta, e no Q&A, quando existirem mais perguntas ou interesse em conhecer um pouquinho mais, na medida do possível, do que não é confidencial ou não seja guidance a gente também está compartilhando com vocês, sem nenhum problema. Tivemos um gross profit de... Cláudio, só complementando, tá, até para contribuindo aqui, importante citar que existe uma venda também intercompany, tá? Então, ou seja, a Mali Compressores, ela vende também para a nossa unidade de aftermarket. Então, quando o reportado ali é a venda total, mas para fazer a conta dos 5% que eu fiz, eu excluo essa venda entre coligadas, ok? Só para dar esse comentário adicional aí. Ok, obrigado, Daniel. Olhando o gross profit na segunda linha aí de 352 milhões, você vê um ajuste de hiperinflação ali que beneficiava o meu gross profit, e aí eu teria um gross profit atualizado de 360, que eu comparo com o atualizado do ano passado, sem o hiperinflação 353. Então, aí, isso que me leva, se eu for para a penúltima linha, a minha margem bruta, na verdade, que nós reportamos de 27,8, este trimestre seria 28,5,
e o ano passado, que nós reportamos como 31, é 35. O ponto aqui é a hiperinflação, ela infla os números, né? É algo que a gente já comentava nas demonstrações financeiras, a gente tem reportado de maneira bem detalhada nos últimos trimestres, simplesmente trazendo aqui para a call, caso ainda exista alguma dúvida. O impacto da hiperinflação, ou ganhos na posição monetária de afiliadas no exterior, que no ano passado foram 65 milhões, este ano estão na casa de 9%. Então, aqui você vê a diferença do reajuste por inflação. Isso tem que ser interpretado de maneira muito positiva, né? Então, o país que vinha enfrentando, a Argentina, enfrentando inflações acima de 200% em 2023, acima de 100% em 2024, este ano, o que os bancos na Argentina sinalizam como previsão de fechamento de ano na casa de 25% a 30% de inflação, né? Então, isso tende a trazer o país a uma normalização. Em compensação, a gente tem alguns impactos que nós nos beneficiamos por muito tempo, que agora não necessariamente é um benefício extra, há uma acomodação, e eu já vou detalhar um pouquinho mais. A gente também teve, o que é mais relevante aqui, a gente, em vez de despesa financeira, agora neste trimestre nós tivemos receita. Acredito também que a maioria de vocês se recordem que o endividamento que foi feito lá em 2023, quando teve aquele pagamento de dividendos e follow-on, nós nos endividamos, na verdade, com lastro em exportações em euro, mais um interesse, um juros. Essa variação cambial, apesar de não afetar no meu caixa, eu preciso contabilizar. O movimento que aconteceu no decorrer deste ano com relação ao real me trouxe aqui uma variação cambial positiva de 12,5. A gente tem, quando fala de caixa, uma ponte que vocês vão ver de fato qual foi o que afetou o nosso caixa, seja positivo ou negativo. Tá? De forma geral, imposto de renda, outra linha que chama atenção, 55 milhões. Ele aqui tem já um ajuste do Pilar 2, que a gente também já sinalizou. O Brasil se adequando às normas da OCDE, isso nos obriga, obviamente, a enquadrar as operações que a gente tem fora, aqui um pouco mais transparente a Áustria, e isso foi feito. Então, a Mali Metal Leve Áustria, o que nós fizemos foi a margem para o cliente continua igual ao final, e o que sai via Áustria, o lucro que ficava na Áustria e era tributado numa alíquota, agora o lucro que fica no Brasil é maior, o lucro total ele continua igual. Isso é um impacto simplesmente tributário. É uma operação completamente legal, não é nada ilegal, tá? Tudo que foi feito foi muito conforme, mas também eu diria como a hiperinflação, de repente algum benefício ou alguma coisa que a gente teve por vários anos e não necessariamente a gente continua permanentemente, tá? E isso não tem nada a ver com operação, na verdade isso é macro, né? O EBITDA de 237 milhões, que a gente falou no primeiro slide, num percentual de 18,7%, eu comparando com o primeiro trimestre do ano passado, 28%. Eu excluindo hiperinflação, eu saio de 18,6% para algo que foi no ano passado 25%. Quando a gente explora um pouquinho mais do que não está aqui no detalhe, mas a gente aqui comentando, e se houver alguma pergunta, a gente explora, além dos impactos que a gente viu, as aquisições que a gente veio o ano passado, a gente vai tocar um pouquinho mais nelas em alguns slides, mas as aquisições que a gente fez o ano passado, elas têm uma participação de aftermarket muito inferior ao que a Mali Metal Leve tinha. Como todos sabem, as margens que as empresas operam no mercado de reposição, elas são superiores às vendas para o mercado de equipamento original. Por ser um mix diferente, as aquisições, compressores termal, em comparação à Mali Metal Leve, os percentuais em participação à venda, eles diminuem, tá? Isso não significa que é deficitário, não significa que está fazendo menos dinheiro, simplesmente quando a gente deixa de ver o valor absoluto e olha percentual sobre as vendas, as aquisições elas têm uma influência, tá? Que aí, só para evitar que alguém interprete como negativo, todas, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, todas estão performando bem melhor do que a gente previa no valuation. Então foram aquisições bastante positivas para a Mali Metal Leve. Trazendo isso à atenção de vocês, isso tem um impacto relativo aí no nosso gross profit.
de basicamente 2 pontos percentuais, tá? Então, a diferença que nós procuramos aí de 6 pontos, na verdade 2 é simplesmente pela participação de aftermarket OE, de compressores que entram, compressores de termal que entraram na malha metal leve, em comparação à pura malha metal leve como tinha a OE e aftermarket no passado. Tivemos também aí o efeito total de hiperinflação, então vocês veem linha a linha, mas na verdade, se você pega o ano passado, o que estava inflado, o meu profit and loss de hiperinflação no primeiro Q eram 32 milhões, e agora, neste ano, na verdade, no primeiro Q, comparando o que é positivo e negativo, eu estornando tudo isso, ele é negativo. Então, na verdade, aqui eu tenho um delta basicamente de 35 milhões de hiperinflação, também de queda, comendo o nosso resultado, que é o que vocês veem na coluna do meio aí. Além disso, né, além das aquisições e da hiperinflação, a gente teve algumas coisas bastante importantes acontecendo. A Argentina foi bastante foco das atenções aqui internamente. Acredito que qualquer empresa no Brasil que tenha filial na Argentina tenha sido idêntico à situação. Com o governo, apesar do arrefecimento da inflação, por isso a hiperinflação menor, né? Apesar do arrefecimento da hiperinflação na Argentina, vindo para patamares menores, né, de 130 que eu comentei para uma expectativa aí de 25%, o dólar, o governo da Argentina, ele um pouco que controlou, né? Então, o que significa isso? Rafaela, nossa planta, por exemplo, de válvulas na Argentina, ela exporta 90% da nossa produção. Então, você tem uma aquisição, compra de matéria-prima, produtos, serviços, mão de obra que está sendo inflacionado a 130, e eu tenho uma exportação, apesar que o meu preço em moeda forte, seja dólar ou euro, segue igual, quando eu converto isso para reais ou pesos, eu faço menos reais ou pesos, né? Então, e isso tem um impacto relativamente expressivo para a gente, a operação de Rafaela. Ela deve ter um impacto aí para a gente na ordem de 1,5% ainda no pontos percentuais. Por quanto tempo a situação em Rafaela persiste, a gente não sabe precisar. O que a gente viu foi uma desvalorização no primeiro Q e no começo de abril, se eu não estou equivocado, do peso, né? Então, assim, se torna, na verdade, a produção de Rafaela mais atraente para a exportação, né? Apesar do mesmo preço, eu vou fazer um pouco mais de pesos. Então vamos ver, depende muito macro aí o que o Banco Central, o governo argentino fazem daí para frente, o que acontece, o que acomoda de um lado ou outro. A situação na Argentina tem que ser sempre considerada que nós temos uma operação de aftermarket na Argentina que é altamente importadora, né? A gente exporta uma grande parte aqui do Brasil, né? Da malha metal leve para a malha metal leve na Argentina, exporta de terceiros e importa de outros países também, mas não exporta, ela vende no mercado local. E eu tenho um Rafaela, na verdade, que exporta 90%, né? Então, tudo isso do câmbio, você vê positivos e negativos aí dos dois lados. Também na Argentina, mas agora falando um pouquinho de aftermarket, nós sinalizamos, eu acredito também nas discussões de estratégia que o Sérgio Sá participou conosco no ano passado, o diretor-presidente da Mali Metal Leve, nós comentamos várias vezes que a Argentina praticava preços no aftermarket em patamares basicamente o dobro. Se você pegava o mesmo part number que você vende no Brasil, o mesmo part number que você vende no Chile, quando eu vendia na Argentina, praticamente o preço praticado na Argentina era o dobro do que era praticado no Brasil e no Chile, por exemplo. O que aconteceu também com o governo Milei, com essa flexibilização, segurando a importação, entraram muitos novos players. E nós, no aftermarket, estrategicamente decidimos ajustar, adequar os nossos preços para patamares do Brasil e do Chile competitivos no mercado argentino. Então, aqui, outra vez, é algo que nos afeta, que eu gostaria mais de interpretar como nos beneficiamos por algum tempo, é macro, não é nosso, não é algo que nós gerimos aqui internamente, e este sim tende a perdurar um pouco mais, né? Então essa adequação ela segue, ela não diminui, mas ela segue. Então patamares que a gente tinha no passado, provavelmente a gente não vê no decorrer deste ano, quando eu falo de aftermarket na Argentina. Continuamos fazendo dinheiro,
só não faço tanto dinheiro como nós fizemos no passado, tá? Porque no passado tínhamos um mercado mais protegido, o que não é a realidade hoje. Saindo um pouquinho da Argentina, também tivemos algumas situações aqui no Brasil, especificamente no aftermarket. Tivemos uma mudança de kit, teve um arrefecimento aí da demanda do OE no último trimestre do ano passado e no primeiro trimestre deste ano, ou seja, as nossas plantas aqui no Brasil, o que nós produzimos e atendemos tanto OE como aftermarket, a prioridade, obviamente, por contrato é a OE, e a demanda do aftermarket, para não perder mercado, não perder o pedido do cliente, nós importamos. E a gente trazendo importado, eu necessito criar um estoque, e eu também tenho todo o custo de importação, o custo de desembaraço, que vai compor o meu custo do produto vendido no final. E também houve um aumento da participação, é mix, tá? Somente, não é nada também operacional, é mix. A gente teve um aumento de participação no aftermarket de filtros e produto termal, que tem um valor agregado menor, que também traz um impacto quando você vê em termos percentuais aqui negativo para a gente. Em valor absoluto e para a caixa, eles são ambos positivos. Tivemos alguns gastos aí que também estão reportados, eventuais de frete, também por esse arrefecimento aí do OE que eu comentei, e frete de outbound, de saída, tá? E também no aftermarket, a gente também intensificou aí frete aéreo e gastos com fretes, e isso também gerou um impacto que não é muito relevante, mas é um impacto também que conta aí nessa diferença quando você compara, tirando aí para a inflação os 18 com os 25%, tá? Se a gente colocasse em valor tudo, ó, parte do que eu falei para vocês, eu não posso colocar em valor aqui, a não ser o que já está na demonstração financeira, eu teria aqui provavelmente algo entre 5, 6 pontos percentuais, fazendo um equilíbrio. Parte deles aí temporal, né, como a gente comentou, e parte deles um pouco mais persistente no decorrer do ano, excluído a hiperinflação, tá? O que nós aí gerenciamos. Ok, Luiz? Falando um pouquinho do valuation, porque me preocupa bastante quando a gente fala que as aquisições que nós fizemos no ano passado, ela puxa o nosso gross profit e EBIT em termos percentuais para baixo, né? Se vocês aí olharem outra vez o material que foi divulgado pelas empresas responsáveis pelo valuation, foram duas, os números estão lá, né? Então, assim, o nosso parâmetro de comparação, e para dar transparência para vocês como analistas ou investidores, como eu não posso fazer um detalhamento muito grande dessas operações pelo meu número de reduzido de cliente, o que nós fizemos aqui foi criar uma espécie de velocímetro, onde a gente aborda no primeiro receitas, no segundo EBIT e no terceiro EBITDA. E a linha que está em vermelho nos 3 gráficos, aqui é a somatória de tudo, tá? Das aquisições, tanto compressores como aftermarket e a participação minoritária na Arco. Quando eu comparo o preço que nós pagamos, né, o valuation, no valuation, o que considerava de receita, você percebe, e isso nós reportamos também no último Q do trimestre passado, só não estava gráfico dessa maneira, tá? A gente performou em receita acima do que nós prevíamos no valuation. Então, a nossa operação está melhor, mais alta do que foi considerado no valuation. E isso, por consequência, leva, né? Então, quando você olha para o EBIT e o EBITDA, também no meu valuation ali como central 100%, ambos estão melhor do que o que nós prevemos. Então, apesar de eu comentar no Profit and Loss, quando você vê percentual sobre as vendas, que as aquisições puxaram meu percentual para baixo, se eu comprar o que eu comprei, o que foi considerado no valuation, para o que nós estamos performando melhor. É simplesmente a composição da participação na Mali Metal Leve, tá? Que antes essas operações não estavam e agora estão, com um valor agregado menor e um gross profit menor aí, maior e um gross profit menor. Ok? Acho que a gente pode ir para o próximo. Falando um pouquinho da parte financeira, indo resumido na linha que vocês têm no Profit and Loss, que é o primeiro subtotal, que tem aí o resultado financeiro líquido de 12,1, é o que vocês veem no Profit and Loss, 11,8. A composição, tivemos
de fato, pagamento de juros, que foi negativo, e tivemos variação cambial, né? Então, variação cambial, que nessa linha que é contábil, vocês têm o impacto todo ali. Somando o que foram juros efetivamente pagos e variação cambial, que neste momento foi positivo, o nosso resultado financeiro foi positivo tanto esse trimestre como o trimestre do ano passado. Indo agora para bancos, no quadro de baixo, bancos segue bastante similar ao que foi, né? Não tem grandes desvios, ali 27 milhões, isso é muito pontual, dependendo de quando a gente fecha o mês, dependendo dos estoques, pagar, receber folha, tudo isso tem uma interferência, não temos nenhuma preocupação ainda com relação a isso, não planejamos ter preocupações com relação à caixa, só para deixar isso claro. Com relação ao endividamento ou financiamento, saímos basicamente de 1 bi e 35 no ano passado, estamos na casa de 995. É importante aqui lembrar das aquisições outra vez, tá? Então, todas as aquisições que a gente fez no ano passado e o montante, somando todas, estavam mais ou menos 770 milhões, mais uns 30, 40 de uma outra operação menor, na ordem de 800 milhões de reais, a aquisição que foi feita, foi negociada entre o comitê independente, somente recapitulando, né, que eu vou chegar num ponto que eu acho interessante. Foi negociada pelo comitê independente junto ao vendedor das operações, um parcelamento. A primeira parcela foi feita em outubro, então vocês viram na call de março, isso foi reportado. Uma grande parte dela foi feita com recurso próprio. A gente basicamente não se endividou. E a segunda parcela não está aqui, né? Esse é o relatório ainda do fechamento de março, mas a segunda parcela também foi realizada agora em abril, onde nós fomos muito pouco para bancos, né? Então, eu acho isso extremamente positivo, que quando você pega uma operação comparando períodos, você percebe que eu não tenho um aumento no meu endividamento, ele está bastante aí linear. O mix aí de longo e curto prazo, ele não muda muito. A maior parte do nosso endividamento das operações de 2023, né, do pagamento de dividendos do follow-on, na verdade, elas têm um vencimento em 2026 e 2027, quase metade, metade. A posição financeira líquida que nós chegamos, aí a somatória desses dois números, eu tenho 640 milhões de endividamento líquido agora, contra 653 no encerramento do ano. A alavancagem que eu mostrei no primeiro slide, ela está bastante alinhada com a alavancagem do fechamento do ano. Como aqui a gente está falando de balanço, a gente não está voltando em março, né? A gente está mostrando a foto do último período reportado. E a alavancagem que a gente considerou com as aquisições, ela ia para casa de basicamente 0,75, 0,80. Então, também com relação à alavancagem, a gente está performando melhor do que o que nós prevíamos. No próximo slide, a gente tem uma ponte gráfica da movimentação do caixa, né? Então, a gente incluiu esses slides em alguns trimestres atrás, para dar um pouco de transparência. Então, você percebe um ponto de saída ali como dezembro e um ponto de chegada ao fechamento do primeiro trimestre. Você percebe que quando eu falo da parte financeira, eu adquiri novos empréstimos na ordem de 14 milhões de reais, e eu paguei em empréstimos na ordem de 9 milhões de reais, né? Então, também no líquido positivo. Quando eu verifico de fato juros pagos e juros recebidos que entraram e saíram do caixa, não só efeito contábil, pagamos juros na casa de 1,1 milhão e, na verdade, tivemos receita aí financeira de juros recebidos no banco de 6,5, positivo. O caixa operacional, como a gente viu no primeiro slide, 63 milhões, impostos 52, impostos saindo do caixa 52, tivemos um investimento em capex com desembolso nesse primeiro trimestre de aproximadamente 35 e outros efeitos menores. Tá? Então, aqui, na verdade, a intenção é mostrar que quando a gente compara empréstimos entrando e saindo, juros entrando e saindo, e o caixa que eu gero, e, na verdade, a aprovação que vocês fazem para a CAPEX e o imposto que a gente precisa pagar, no final é tudo positivo. Tá? Eu acredito que com esse slide a gente encerra. Acho que a gente já pode ir para a parte de perguntas e respostas. Eu gostaria só de já começar agradecendo a todos, independente de pergunta ou não que será feita,
pela participação até o momento. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, Gabriel, seu microfone está liberado. Oi, Cláudio. Oi, Daniel. Boa tarde, obrigado pelo espaço aqui. Tenho duas perguntas rápidas aqui, bem objetivas. A primeira delas em relação à informação que vocês abriram ali no release, né, sobre o payout de 66% implícito no lucro líquido de vocês de 2024. Eu queria só recordar se esse payout um pouco reduzido versus o histórico da companhia, ele reflete ali a dinâmica daquele dividendo antecipado que vocês fizeram no ano anterior, ou se é um payout mais baixo que embarca ali a alavancagem da companhia um pouco mais alta do que os últimos anos. E se o payout em 2025 a gente poderia esperar alguma coisa mais perto de 100%. Então essa é a primeira discussão. E a segunda, por conta da dinâmica de guerra tarifária lá fora, se vocês puderem comentar um pouco do que a gente poderia antecipar de talvez uma intensificação da competição de produtos chineses de aftermarket chegando aqui no Brasil, seria ótimo também. Só entender um pouco como vocês veem o portfólio da companhia exposto a essa eventual competição um pouco mais acirrada por conta disso. Obrigado. Ok, obrigado a você, Gabriel. Aí, para o primeiro ponto com relação ao payout, foi aprovado na AGO no fechamento de abril uma criação de reserva. Então, não está diretamente relacionado, né, com o pagamento dos superdividendos em 2023, que foi o que você aí comentou, né, diretamente relacionado. Em compensação, quando a empresa realizou todo aquele pagamento em 2023, na verdade, foi pagos dividendos, anteciparam dividendos e foram liquidadas todas as reservas que tinham. Então, basicamente, a gente começou 2024 basicamente sem reserva nenhuma, tirando a reserva legal. Também começamos 2024 com a nossa reserva legal chegando no limite legal permitido. Então, se nós, como administração, não houvéssemos proposto algo para o conselho e depois submetido para aprovação na AGO, na verdade, supondo, né, que existe um outro evento como uma pandemia, uma crise global ou qualquer outro evento que nós vimos aí bem recentes, né, a gente viu isso acontecendo em 2013, a gente viu isso acontecendo em 2019, a gente viu isso acontecendo em 2020, né? Se por acaso, no decorrer de 2024 ou agora em 2025, surgisse algum evento como este, nós, MAHLE Metal Leve, estaríamos completamente zerados de reserva. No decorrer do ano passado, foi proposto, e se eu não me equivoco, aprovado na Assembleia Extraordinária, a capitalização da reserva legal e a criação, né? Começamos de novo a formar uma nova reserva legal, a reserva legal na ordem de 5%, né, do lucro. E um outro fato, este aprovado agora na AGO de abril, Gabriel, foi a criação de uma nova reserva, né? Então, nós, como administração, temos sim a intenção de preservar a saúde da empresa, não só no cenário atual, mas considerando qualquer imprevisto futuro. Então, foi sim criada uma reserva, essa reserva, tirada da distribuição do lucros, continua sendo do investidor, é uma questão de tempo, né? Então, a gente reteve, isso me ajuda, eu me endivido menos, né? Então eu tenho um endividamento menor, um juros menor, minha alavancagem um pouco mais controlada, e crio uma reserva para um eventual. Neste caso, a reserva criada, aprovada na AGO, foi reserva para CAPEX. Então nós pegamos o budget, né, de investimento do ano de 2025 e este foi aprovado no Conselho e depois na AGO para ser retido dos lucros como reserva. Seria este o principal. Com relação ao segundo ponto, Gabriel, de chineses aí com maior dificuldade, de repente, de acessar o mercado americano e desovando, eu passo para o Daniel aqui a resposta. Bom, boa tarde, Gabriel. Obrigado aí pela pergunta. Você direcionou ela para o mercado de aftermarket mais, né? Mas eu diria que no mercado de aftermarket,
as peças chinesas, elas já estão aí, né? Então, ou seja, não é de hoje, tem muita empresa que já importa 100% da China e já faz essa competição aí com a Mali Metal Leve no mercado de aftermarket com peças chinesas. Obviamente, essa guerra tarifária, ela está gerando tanto oportunidades também, não só desafio, mas oportunidades, mas tem aí também no equipamento original, né? A gente vê as montadoras chinesas anunciando investimentos para instalação de fábricas no Brasil, né? Então a gente, obviamente, com restrição nos demais mercados ali, Europa, América do Norte, a China, ela vai tentar exportar para outros países. Então a gente já tem aí impactando aí no mercado brasileiro. Também na Argentina, eles vão começar a fazer a exportação para veículos para lá. E, obviamente, a gente precisa o quê? Inicialmente, tem que ter essa recomposição do imposto para ter um imposto similar ao que é um imposto de combustão para veículos a combustão. E também, ou seja, o próprio mover, ele tem ele beneficia quem tem essa produção local, né? Então, a longo prazo, a gente precisa ter esse mercado também trabalhando, ou seja, para ter essa localização dessa produção, para ter atuação, ou seja, a venda dos componentes da Mali, tá? Então, em oportunidades para esses veículos e também numa diversificação de mercado. Acho que uma das ações a serem feitas é fazer em mercados mais resilientes, por exemplo, para o mercado diesel, para o mercado do agronegócio, tá? Que é o que a companhia também tem trabalhado para fazer um offset aí desse impacto, tá? Desse potencial impacto. Ótimo, obrigado, Daniel. Obrigado, Cláudio, também. A próxima pergunta vem do Sr. Kiefer Kennedy, do Citi. Por favor, Kiefer, seu microfone está liberado. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Cláudio, Daniel, time aí, obrigado pela oportunidade de perguntar aqui no call da Mali. Eu tenho duas aqui. Ainda no tema das tarifas norte-americanas, né? Vocês comentaram sobre diversas negociações em curso ali com os clientes. Eu queria um pouco mais de detalhe aqui, se vocês puderem, claro, né, em relação às essas negociações com os clientes, fornecedores, como é que tem sido essa discussão, recepção, o que a companhia tem pensado em relação a esse ambiente de negócios agora, o que a gente deveria ver de impacto, né, nos resultados a partir dessas negociações que estão sendo realizadas agora, tudo mais constante, né? Acho que essa parte não é importante porque muita coisa ainda pode mudar. E uma segunda, com relação às operações na Argentina, né? O que a companhia ainda espera com relação a essa recuperação das operações, né? Acho que os resultados eles estão vindo cada vez melhores aqui e eu queria entender como é que se comporta nessa rentabilidade que vocês estão vendo atualmente dessa operação, com o que vocês esperam a partir do momento que estejam operando de forma normalizadas. Acho que o Cláudio até comentou, né, que os preços eles foram ajustados para níveis mais normalizados com as operações do Brasil, do Chile, dada essa abertura que o mercado argentino tem passado agora. Então, queria mais detalhes aqui sobre essa recuperação de volumes ajustado aos preços mais normalizados. Então, são duas, uma com o tema das tarifas e outra com o tema da rentabilidade na Argentina. Obrigado. Bom, começando aqui pelas tarifas aqui do mercado americano, como eu falei, ela tem um impacto limitado aqui na receita da companhia, no caso aí 4% dessa receita, então nós já estamos fazendo as negociações com os clientes para poder ter esse offset dessa tarifa, tá? Então ainda não tem essa conclusão aí, em alguns casos a gente já tem uma definição e a gente vai conseguir observar isso aí nesse Q2, ou seja, no próximo trimestre. Mas todo esse aumento aí referente a tarifas, obviamente vai aumentar esse valor, mas a gente também tem, em alguns casos, um percentual menor, tá? Então a gente ali colocando 25%, mas para alguns produtos é um aumento de 10%. Então a gente está trabalhando também para poder ter uma melhoria e tentar minimizar esse impacto e, obviamente, negociando com os clientes. Com relação que falei, a rentabilidade na Argentina, é,
da maneira que nós vemos é o seguinte, assim, pegando as operações da planta produtora de Rafaela, como eu comentei, 90% dela é exportação. Não por muito tempo o governo argentino consegue, a gente já viu isso no passado, né, inflações aí de níveis de 130, alguma coisa e uma variação, um câmbio variando 30, 40%, né? Isso com um pouco de tempo é uma situação que não perdura, né, que o governo não consegue manter. Então, o que nós imaginamos ocorrer no futuro, deve ocorrer uma desvalorização do peso argentino, ou seja, quando eu comparo em Rafaela a atratividade das nossas vendas, porque eu exporto em dólar e a maior parte dos meus custos estão em peso, ela tende a melhorar. É algo difícil, a gente não pode aí prometer nada, porque isso é macro, né, Banco Central, isso não tem muito a ver conosco. O que eu posso comentar para você, para também não responsabilizar tudo no Banco Central e no governo argentino, né, que eu acredito que eles estão fazendo até um trabalho excelente, sendo honesto, porque a situação como o país vinha, ela não conseguiria resistir por muito tempo. É um período bastante sofrido, eu vejo, de adaptação no país Argentina, de forma geral. Contudo, nós aqui internamente também estamos fazendo a lição de casa, tá? Então, assim, diminuindo um pouco a produção, a gente teve um ajuste bastante expressivo do quadro de empregados, então a gente teve uma redução basicamente de 100 pessoas, comparando período contra período, da planta produtora, pessoa operacional. Então, e também fizemos melhorias no processo produtivo, tá? Então, parte do capex que vocês aprovaram, eles são utilizados também para modernização. E isso melhorou. Então, independente da situação macro, as operações continuam fazendo as suas tarefas aí, as suas lições de casa. Então, Rafaela, eu vejo talvez indo deve demorar um pouco mais. Eu acho que talvez 1 ou 2 trimestres, mas tende a normalizar aí. Com relação, que é a outra metade, a planta de aftermarket, eu acredito aqui que essa situação ela não muda. O que nós agora sentimos no último trimestre, nesse trimestre, é a realidade, tá? Então, assim, acho que um ponto importante é uma operação lucrativa, e é uma operação que agora, quando você olha individualmente o preço que eu vendo para o meu cliente no aftermarket, o custo, em patamares similares ao meu patamar no Brasil ou de exportação, que é um pouco menor ali para o Chile. Então, ali, a planta de Garim, eu acredito que é uma situação um pouco mais temporal, mas temporal a gente também já está aí na metade de maio, né? Então, muito provavelmente, a gente não vai ver grandes diferenças no Q2, dali para frente, provavelmente já está mais estabilizado. Não sei se a gente respondeu as tuas perguntas. Obrigado, pessoal, super claro. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Jonathan Coutras, da JP Morgan. Por favor, Jonathan, seu microfone está liberado. Obrigado, boa tarde, Cláudio. Daniel, obrigado por pegar minha pergunta. Tenho duas do meu lado. A primeira, só para confirmar, né, o entendimento nessa reclassificação das receitas e a leitura para as margens, né? O segmento de Powertrain and Charging, né, o antigo componentes de motores, né, deve continuar tendo margens brutas melhores do que Thermal e Fluid Systems, para continuar tendo os pistões dentro, principalmente, né? Então, a malha aftermarket termal sendo agora reconhecido dentro, né, da linha Thermal e Fluid Systems, que era filtros antigamente, não igualaria as margens entre os dois segmentos no médio prazo, né, digamos assim. E a segunda pergunta, olhando a linha de equivalência patrimonial, né, que agora é basicamente Arco, como o Cláudio levantou, qual a sazonalidade, se alguma, desse negócio, né, se dá lembrar para a gente está tentando entender aqui se esse nível de quase 2 milhões por trimestre, se ele continua rodando daqui para frente, então, quiçá, uns 8 milhões de ganho para vocês pensando no ano cheio. Obrigado. Bem complexa, Jonathan, as tuas perguntas aí, a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui. Vamos lá. Com relação à margem, o teu comentário está correto, tá? Então, assim, as margens de fato que a gente faz em componentes de motores, elas são margens superiores ao que a gente faz na linha termal, igual o que você comentou, então isso está correto.
é uma estratégia, né? Então, se a gente se lembra aí das discussões de agosto, setembro, outubro, durante as aquisições, o roadshow e tudo mais, isso foi colocado, né? Então, esse é um movimento indo na direção do termo, né? Onde ele teria uma aplicação não exclusiva de motor a combustão, como um passo para o futuro, né? Que a gente está dando, né? Então, eu vejo isso acontecendo, igual você está falando, não vejo isso negativo. Quando você olha a margem em valor absoluto, sim, é um negócio adicional, é um negócio que está crescendo, e a margem em percentual ela é menor comparada com componentes de motores. É a primeira pergunta. A tua segunda pergunta, Jonathan, se você puder repetir, eu agradeço. Não, claro. Não, olhando ali de equivalência patrimonial, né? Você mencionou que agora é basicamente a climatização, aí nesse TRI rodou na casa de 1,8 milhões, se eu não me engano. Então, só queria entender, né, quais as sazonalidades esperadas, se alguma, né, para essa linha e analisando, né, esses 2 milhões, se a gente chega em 8 aqui, então só para entender se essa conta simples faz sentido para vocês. O... Vai lá, Daniel. Ô, Jonathan, boa tarde, Daniel falando. Bom, primeiro assim, a gente eu não posso dar um guidance nesse valor futuro, tá? Então, é um mercado diferente aqui do que a gente tem do equipamento original. Então, você tem algumas licitações de ônibus. Então, a Arco, relembrando, né, ela faz ar-condicionado de teto para ônibus. Então, você pode ter períodos ali com uma sazonalidade maior em determinado trimestre do que de outros, tá? Então, ou seja, não dá para fazer uma conta ali direta do trimestre fazendo essa extrapolação para o ano todo. Você pode ter algum desvio aí e também eu não posso fazer essa confirmação até para não dar nenhum guidance futuro aí em relação a esse número. Não, tranquilo. Obrigado, Daniel. Cláudio, Ok. boa tarde para vocês. Boa tarde. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Cláudio Braga para que faça as considerações finais da companhia. Bom, agradeço aqui outra vez, né, a participação de todos. Assim, nós temos feito aí em RI alguns movimentos bastante interessantes de reaproximação com os investidores, com os analistas, com os bancos. A gente segue à disposição para outros feedbacks que você possam ter aí, que possam contribuir. De repente, na nossa dinâmica, eu acredito que a gente já mudou bastante, né, se comparado de um ano para cá, e grande parte dessa mudança foi estimulada pelo feedback que nós recebemos de vocês. Então a gente segue aberto, e a gente também segue aberto aí nos canais adequados de RI para eventual pergunta ou qualquer outro ponto que a gente possa vir a esclarecer. Caso contrário, assim, só desejo aí uma boa tarde para todo mundo e obrigado aí por atenderem a call. A videoconferência da MAHLE Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.